Habilidade: usar corretamente o modal must. Hello, good afternoon. Boa tarde, nossos alunos, nossos professores presenciais. Estamos iniciando hoje a nossa segunda unidade, né? Temos aí vários conteúdos bacanas e segue a mesma máxima, tá? Anotem tudo, coloquem aí todas as palavras novas no caderno de vocês, palavras desconhecidas, tá certo? E uma dica que eu reitero, é importante que vocês escrevam a pronúncia, tá? Caso vocês não lembrem, aí vocês podem praticar em casa, certo? Então anotem tudo e muito atentos aí à nossa aula de hoje, né? Que vai trazer conteúdos bacanas aí. Mas vamos iniciar fazendo uma revisão daquilo que nós vimos aí na aula anterior. Então, nós trabalhamos aí, gente, basicamente, os modais, os verbos modais, né? Que é o can e o could. Então, nós temos aí esses dois verbos modais, né? Que basicamente nós trabalhamos na aula anterior, né? Na unidade anterior. E são dois verbos modais muito utilizados, né? Ontem, inclusive, nós fizemos avaliação sobre isso. O modal can, então, né, só para relembrar, os modais têm características únicas e situações de uso também muito específicas, tá? No caso do modal can, tá, que significa poder, ele é um verbo, então, modal, e nós temos o could, que também é o passado do verbo can, é um verbo que é utilizado nas mesmas situações de uso do can, né, qualquer um dos dois. Todavia, a gente tem que, né, procurar utilizar mais o could, já que ele tem uma ideia, ele passa uma ideia de maior educação, né, quando se dirige ao outro. Então, dê preferência pela utilização do could ao invés do can, né? Pode utilizar, obviamente, o can, mas, se possível, utilize o could. Eles são utilizados nas mesmas circunstâncias, né? E o could, então, ele carrega aí esse peso de ser mais educado, né? Ele passa uma ideia de maior educação, de respeito com aqueles que vocês estão falando. Tá certo, gente? E agora, nós vamos aí para o nosso desafio do dia. Então, a frase a seguir é o título de uma música muito conhecida. Sabe qual é o significado do modal must, presente no título, né? O título dessa música é It Must Have Been Love. Vocês vão acompanhar um pouquinho essa música em seguida, tá, para vocês lembrar qual é a música. E vocês, né, o desafio aí é identificar o significado do must. E, obviamente, ao longo da nossa aula, né, o significado desse verbo, né, por assim dizer, vai ficar bem claro. Tá certo, gente? Então, acompanhe um trechinho da música aí e depois a gente volta com a nossa aula de hoje. Então, gente, nós acabamos de ver aí a música, né? Só para vocês relembrarem, uma música antiga, mas também bem conhecida. E ela traz, então, no título, um verbo que é o tema da nossa aula de hoje, né? Ele também é um verbo modal, igual ao can e o could, tá? Ele também é um verbo modal, segue as mesmas regras, né? Ele se diferencia de outros verbos. E, então, o must é o tema da nossa aula de hoje. Em que circunstâncias eu devo utilizar? Né? Quais são as formas de uso, em que situações eu devo utilizar o must? Lembrando que uma das características aí dos verbos modais é justamente ter essa utilidade que é ímpar, né? Eles são utilizados em situações bem específicas e eles podem, inclusive, aí, modificar o significado do verbo principal. Vamos agora para o nosso Grammar Topic, nós vamos explorar um pouquinho mais sobre o must. Então, o nosso Grammar Topic vai trabalhar, obviamente, com o modal must. Must, tá? É a pronúncia. Usa-se must para expressar uma ideia de obrigação e dever de nível pessoal e não leis. Memorizem essa parte, tá? Então, ele vai expressar uma ideia de obrigação, tá certo? Uma ideia de obrigação e dever de nível pessoal e não leis, tá? É um dever, uma obrigação de nível pessoal. Nível pessoal somente, tá?
Quando for referido a leis, aí é um outro verbo modal, tá certo? Então, o must, que nós vamos ver agora, quando que ele é utilizado? Ele é utilizado aí para falar de obrigação, obligation, que nós vamos ver em seguida. Então, must for obligation, ou seja, o must sendo utilizado para obrigação. Lembrem-se, o must é utilizado para uma obrigação, no sentido de obrigação, mas de um nível pessoal, tá? É aquelas regras sociais que nós temos internalizadas e que nós utilizamos. Então, cada vez que eu for falar nesse nível de obrigação, eu devo utilizar o must, tá? Nós não estamos falando aqui de leis, aquelas leis que nós temos, né? A lei é um outro modal que vocês vão ver em momento apropriado. O must, então, ele se atém uma obrigação de nível pessoal. Por exemplo, quais são os níveis? Em que situações eu tenho a obrigação pessoal de fazer determinada ação? Como, por exemplo, nós vamos ver agora o work. Olha só. Must, então, for obligation. Nós vamos ver, então, ele é utilizado para trabalho, work. Repare, todo cidadão, né, pessoal, ele tem a necessidade de trabalhar, certo? É uma obrigação pessoal. Daí a relação com o modal must, tá certo? Ele é um modal que é utilizado para falar de uma obrigação, mas é uma obrigação pessoal, de nível pessoal, não de leis, por intermédio de lei ou por força de lei. Por exemplo, trabalhar. Ninguém é obrigado necessariamente a trabalhar. Não existe uma lei, por exemplo, que obrigue o cidadão a trabalhar. Todavia, é uma obrigação pessoal, tá? Não precisa ter lei, é algo pessoal. Então, você se sente obrigado, qualquer cidadão se sente obrigado a trabalhar para sobreviver, por exemplo. Então, ele é uma obrigação de nível pessoal, to work, trabalhar. É um exemplo. Qual é o outro exemplo, então, né, que nós podemos utilizar o must aí no sentido de obrigação pessoal? Vamos ver? To study, né, exatamente, né, isso aí relacionado aos nossos alunos. E a gente também, nós temos o dever pessoal de continuar estudando. A gente nunca para de aprender e de estudar. Então, must study, né, nós devemos estudar, ou seja, é uma obrigação nossa, uma obrigação pessoal de cada um, né, aprender cada vez mais, certo? Must study, devemos então estudar, trabalhar e estudar. Por último aí, gente, nós temos uma outra situação também, respect others. Nós não precisamos de nenhuma lei que diz assim, você precisa respeitar necessariamente o outro. É algo pessoal, acima da lei, né? Que na verdade existe, né? Uma lei que fala de respeitar as diferenças e tudo mais, mas nós temos essa com a gente, né? Respeitar os outros, é algo próprio nosso. Então, não precisa da lei, é algo de nível pessoal. Então, we must work, we must study, we must respect others. Nós precisamos, nós devemos, temos a obrigação, we must, de trabalhar, work, study, estudar, respect others, respeitar os outros. São obrigações de nível pessoal.